Alargado que hoje fazemos na CNN Portugal. São os nossos convidados Joana Amaral Dias, do ADN, nosso convite para aqui estar. Começava por si, Joana Amaral Dias, se revê nestes pontos aqui trazidos como uma falha na resposta dos partidos de poder, PSD e PS, e de que forma é que esta direita que surge com muita força nos Estados Unidos, representada por Donald Trump, como é que consegue ganhar espaço e se esse espaço não está ocupado pelo Chega? Boa noite, obrigada pelo convite. Cumprimento também todos os meus colegas esta noite. Deixa-me começar por dizer, André, que naturalmente eu, como sabe, eu sou candidata à presidência da República e, portanto, não pretendo representar apenas o ADN, mas pretendo representar todos os portugueses. Depois também tenho que fazer aqui um pequeno preâmbulo, é que eu, de facto, não me revejo nesta dicotomia esquerda e direita, que porventura terá sido muito útil, uma lente muito interessante para ler a realidade do século XX, mas que hoje em dia não faz qualquer sentido. Esquerda e direita são alas, são asas do mesmo pássaro e que servem para dividir aquilo que é o povo, para dividir a base da pirâmide alimentar, quando na verdade aquilo que existe é uma elite globalista que cada vez tem mais poder, um punhado de gente, 1% da população, que ratinou os recursos de 90% e, portanto, e que pretende dividir ainda mais essa base. Portanto, eu de facto não me revejo na esquerda e na direita. Há muitas coisas do Partido Comunista em que eu concordo, há muitas coisas do Chega em que eu me revejo também e, portanto, tenho o meu programa político próprio, que tenho trazido, espero explicar aqui algumas coisas esta noite. E não entra em incongruência esses princípios diferentes? Não entram. Aliás, devo dizer que aquilo que entra em conflito é muitas pessoas, nomeadamente algumas que estão nesta mesa aqui hoje, ficarem chocadas com a defesa de armas que fazia o Charlie Kirk, quando, na verdade, a defesa de armas é um problema muito antigo dos Estados Unidos, desde que existem Estados Unidos, mas depois serem pró-guerra. Aliás, eu penso que esta noite eu serei a única pessoa que está aqui que é defensora intransigente da paz, como sempre fui. Desde o primeiro dia, aliás, eu recordo que estive sempre na linha da frente da defesa da paz, nomeadamente quando foi o conflito, a invasão no Iraque. E, portanto, é justamente esta hipocrisia que eu acho que também cansou as pessoas da política. A manipulação, a burla, a fraude, afastou as pessoas da política. E, de facto, vamos pensar no caso português. No caso português, muito rapidamente, André, reparemos, nós temos 50 e poucos anos de democracia. As pessoas, naturalmente, chegaram depois de 50 anos de ditadura, com uma esperança, corações ao alto, naturalmente esperando que o país lhes oferecesse mais bem-estar, mais progresso, outras condições de vida. E o que é que temos agora em 2025? 50 e tal anos devolvidos, temos 2 milhões de pobres, chegámos a setembro com 50 e tal bebés nascidos no meio da rua, temos idosos, somos um país extremamente envelhecido e extremamente doente, temos idosos às resmas de idosos, deixa-me terminar, André, a morrerem sozinhos, com fome e frio, ou seja, os portugueses trabalham, mas não têm saúde, pagam impostos, mas não têm escola pública, constroem famílias, mas perdem poder de compra. O que é que os políticos tradicionais estavam à espera que os portugueses lhes oferecessem? Flores? É claro, obviamente, que os portugueses que estão cada vez mais pobres e mais presos, que efetivamente perderam não só condições de vida, como também em liberdade. Eu falarei depois, se tiver oportunidade, na parte da liberdade. Mas, obviamente, eu termino. Obviamente que procuram, é só racional, procuram outras soluções, outras respostas políticas. E durante muito tempo a esquerda, uma pausa obrigatória. Eu não considero o meu temos de fazer uma pausa obrigatória. Joana, temos mesmo de fazer uma pausa obrigatória. Não tenho... pelo Bloco de Esquerda durante anos e anos a fio. A esquerda ainda não percebeu nada do que está a passar. Ativistas, etc., porque não iam de encontro às suas ideologias. E agora está preocupado com a liberdade. Tenho mesmo de fazer uma pausa. Aquela que foi violada durante os anos de Covid. Vamos continuar este debate. Enquanto a esquerda não perceber, estamos também em Breaking News da CNN. Será este o ciclo da direita no país e no mundo? Temos o debate alargado esta noite para ver já a seguir. Volto connosco. Há pouco que ser de esquerda ou ser de direita não é importante, respeito à opinião da Joana, mas considero... E nos resultados eleitorais em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, é uma configuração ou reconfiguração cíclica, ou é uma resposta mais firme a uma esquerda que eventualmente se possa ter afastado das prioridades de quem vota?
Bem, tem havido uma hegemonia do pensamento neoliberal, começou nos anos 80, começou com Margaret Thatcher, começou com Ronald Reagan e foi adotado. Não, mas qual neoliberal? Sobre financiamento, acho que o ADN não pode falar muito. E como se vê, há quem fale muito de liberdade de expressão e de querer debater, mas depois não pode ouvir uma ideia com a qual não concorda, que tem imediatamente que interromper e que não permite a mais ninguém expressar as suas ideias. Portanto, a esquerda aquilo que tem que fazer é dar resposta àquilo que são os problemas das pessoas no dia-a-dia, porque a receita que a direita tem, que os novos partidos de direita têm, é uma receita que nós já conhecemos qual é que ela é. Nós temos visto o próprio governo apoiam essa lógica e essas medidas. Não é o que aconteceu até agora. Eu acho que o André há bocado queria fazer uma pergunta que era sobre o Charlie Kirk, que era o que é isto das pessoas estarem a regozijar, a aplaudir o falecimento à queima-roupa, a tiro, o extermínio de uma pessoa, quando ela está a falar um debate livre e franco, ideias com as quais concordemos ou não, o que é isso de haver pessoas que aplaudem porque ele defendia as armas, porque ele tinha posições conservadoras? O que é isso? Mas que sociedade é que nós estamos a construir e a edificar quando há pessoas que efetivamente celebram a morte de alguém, de um jovem, que se dispõe a ir de universidade em universidade, levando com epitos e vários tipos de classificação hediondas, e que é morto, assassinado daquela forma. Eu só quero dizer uma coisa. De facto, a liberdade está ameaçada. A cultura de cancelamento foi cultivada, foi implementada à força pela esquerda. Inclusivamente. Como os comediantes estão a ser despedidos pelas piadas que fazem nos Estados Unidos. Sabem o que é isto? Sabem o que é isto? Eu vou dizer. Isto é uma burca. Exibição do filme do Olha, André, isto é uma burca. É uma burca. Isto é uma burca. É um símbolo. É um símbolo, por falar em Open Society e Jorge Soros, é um símbolo de mais um ataque às nossas liberdades, direitos e garantias, por causa da importação massiva desta imigração, que os portugueses não querem, que os europeus rejeitam, que os americanos, todo mundo livre, não quer. Não existem propriamente burcas na rua em Portugal. E eu corto aqui simbolicamente, e não corto, André, nem a cultura nem a religião. Corto o ataque aos direitos das mulheres. E que está a agraçar na Europa, não só o ataque aos direitos das mulheres, mas à liberdade de todos, aos direitos, liberdades e garantias. Sobre eu vou concluir. André, deixa-me só concluir. Não, André, por favor, deixa-me só concluir. Não, mas eu concluo. Porque não é só através da islamização da Europa só. É a própria Europa, através de ferramentas como o chat control, a retirada do dinheiro físico, etc., que está a minar a nossa liberdade. E o que é que a esquerda diz sobre isso? Nada. Ainda no outro dia tivemos um debate na Assembleia da República sobre o chat control. Não falam. Não falam. Um país onde há dificuldades de acesso, nomeadamente às creches. Verdadeiros problemas. Há um ano e meio. E segundo, vamos ao debate porque em Portugal há uma coisa muito grande. Agora calha-me a mim a responder. De todas as maneiras. Vamos lá ver se a gente situa aqui um bocadinho um debate, senão estamos a falar de mil e uma coisas ao mesmo tempo. Mas esse é o fato. É que a esquerda tão alta à esquerda que não há rever essa matemática. De todas as maneiras, eu penso que... Se me permite. De todas as maneiras... Deixa-me só terminar, faltam 10 segundos. Termino, por favor. Existiu na altura uma maioria de esquerda no Parlamento e foi isso que funcionou. Não é tradição política portuguesa. Já está claro que a esquerda foi rejeitada, e ainda bem. A direita, neste momento, está incompleta na Assembleia da República. Tomar o meu raciocínio, porque a verdade é que os portugueses não só estão cada vez mais pobres, e basta perceber que a inflação a 15% ou 20% obviamente devora os recursos dos portugueses, que perdem galopantemente poder de compra, como estão cada vez mais presos, pobres e presos, ou seja, escravos e encarcerados. Porque eu falava há bocado da liberdade. Primeiro, é só patético achar de vir aqui dizer, nesta noite, na CNN, que parece que não existiram governos de esquerda que foram totalitários e que sequestraram, rapinaram os direitos e liberdades garantidas dos cidadãos. A história está cheia desses exemplos. Pois eu queria relembrar que foi um governo do Partido Socialista, com quem o Bloco de Esquerda, o LIVRE, todos andaram, o PCP, andaram todos de braço dado, que fez o maior golpe
o maior golpe à liberdade dos portugueses em democracia. E isso, liberdade, direitos, liberdades e garantias. Quem o disse é o Tribunal Constitucional. Quem diz que a Constituição da República Portuguesa foi violada 30 vezes durante os anos Covid, da gestão Covid, que a auditoria, estamos à espera da auditoria que foi prometida e que nunca foi cumprida, ela está a acontecer nos Estados Unidos, André. Ela está a acontecer nos Estados Unidos e, bem, esses anos têm sido varridos leis a leste. André, deixa-me só dar mais 2 ou 3 exemplos. Acredita que essas preocupações são as preocupações dos portugueses? A liberdade, claro que são as preocupações também dos portugueses. Os portugueses interrogam-se como é que podem viver de ordenado e ordenado. Olha, André, primeiro, eu já disse algumas preocupações dos portugueses, mas os portugueses interrogam-se como é que podem viver de ordenado em ordenado e não têm liberdade financeira. Os portugueses são preocupados. Olha, eu ando há anos em Portugal, nas ruas, nas lojas, nos estabelecimentos, a falar da importância das notas e moedas. Sim, os portugueses são muito preocupados, e bem, com o fim do dinheiro físico e com a introdução do euro digital. Os portugueses são muito preocupados com o facto de muitas vezes nas televisões, honra seja feita esta noite, não encontrarem o pluralismo que procuram na informação. Os portugueses são preocupados com a Europa ter proibido, comportando-se de uma forma em espelho, comportando-se em espelho com os piores regimes, ter proibido o acesso à comunicação social russa, etc. Olha, o chat control e outros meios. A identidade digital, eu termino. André, termino. Mesmo para fechar. Onde está, mesmo para fechar, onde está, em Portugal, um debate sobre a introdução da identidade digital e os perigos que isso representa de retirada dos tais direitos, liberdades e garantias para os cidadãos, que informe os portugueses que estão a ver lá em casa, vão lá em casa, estão-nos a ver, vão ao Google, fica o seu ponto. Identidade digital e vejam o que é esta Europa totalitária está a preparar para todos. Joana Amaral Dias, pergunto-lhe, Paulo Moacho, se este debate também revela como há uma direita pluralista com uma diversidade de prioridades que podem também ser incongruentes entre elas. Não, aquilo que há tenta criar, como temos aqui esta noite, inclusive nos Estados Unidos e por toda a Europa, disto quando Donald Trump chega. É exatamente isto que temos mesmo a sua ideologia. O facto que importa aqui neste momento, as pessoas que nos estão a assistir em casa, o que elas querem saber é... Sandra Liba, tem mesmo... Os meus filhos vão ter professor ou não vão ter? É isso que as pessoas querem saber. Tem mesmo fechar, eu pedi um poder de síntese máximo ao Rodrigo Taxa, porque chegámos mesmo ao fim, mas quero dar-lhe a palavra assim, Rodrigo Taxa. Muito longe. Nós temos que começar a ter uma certa adesão à realidade. Tenha calma, agora estamos todos de acordo. E ir ao encontro daquilo que as pessoas esperam neste momento. Eu não vejo ninguém preocupado neste momento. Sandra Liba, temos mesmo de fechar. Eu quero dar os 30 segundos finais para equilibrar os tempos ao Rodrigo Taxa. O extremismo e radicalismo é terem trazido o país como Portugal, que tinha tudo para dar certo. Isso é que é extremismo. Um país como Portugal que tinha tudo para resultar, tudo para funcionar, ter sido destruído, como foi agora, isso é que é extremismo. Obrigado. Obrigada, André. Obrigada. Obrigada a todos.